Então, olha só. Esse primeiro caso que eu quero mostrar para vocês seria de uma segurada mulher que hoje teria 57 anos de idade. Opa, se ela tem 57 anos, então o que a gente já sabe? Que ela tem a idade mínima para se aposentar pela regra do pedágio de 100%. Mas a gente não sabe ainda quanto tempo de contribuição ela tem. Quando a gente vai olhar a contagem dela, ela teria começado a trabalhar em 90, teve vários recolhimentos como contribuinte individual, teve período em que teve empresa e fez suas contribuições, voltou a ser uma contribuinte individual, fazendo seus recolhimentos, e teve também um período pequeno de auxílio-doença no meio desse período como contribuinte individual. Então, quando a gente analisa o tempo dela, a gente tem que ela fechou 31 anos de contribuição. Com isso, ela já faria jus à regra do pedágio de 100%, a idade mínima progressiva, o fator de 50%, né, o pedágio de 50% e a regra de transição dos pontos. E talvez vocês pensem, tá, então se ela faz jus a todas essas regras, significa que ela vai ter o mesmo valor de benefício em todas elas. E a resposta é que não, porque cada regra vai ter a sua forma de cálculo específica. Então, olha só, se essa segurada pegasse um pedágio de 100%, ela teria um benefício de R$ 3.420,89. Aqui, ela teria um mês só que ela poderia descartar, então melhoraria só em aproximadamente R$ 9,00 o valor do benefício dela. Quando a gente olha só no mês, R$ 9,00, a gente pensa um valor pequeno. Mas claro que na hora que você calcula isso em uma escala maior, por exemplo, considerando o valor que ela acumularia até seus 80 anos, tem um impacto, porque a gente está falando aí de 23 anos de aproveitamento desse benefício. Então, esse seria o benefício pelo pedágio 100. Só que essa segurada tem 31 anos de contribuição. Então, ela não alcançou os 35. Isso significa que o coeficiente dela é menor do que 100%. Então, todas as outras regras que vão ter aplicação de coeficiente terão um benefício previsto com valor inferior. Ainda que ela, nessa mesma data, feche os requisitos para essa regra mais vantajosa. Então, olha só. Regra da idade mínima progressiva. Ela teria um coeficiente de 92%, que resultaria em um benefício de R$ 3.147. Aqui a gente já está falando de uma diferença de R$ 300 por mês, só pela regra de cálculo que é mais favorável para ela. Mesma situação teríamos com a regra dos pontos. Também a gente tem aplicação de coeficiente, então seriam 92% da sua média, que resultaria num benefício de 3.100. Então, R$ 300 de diferença. Agora, se a gente vai analisar a regra do pedágio de 50%, o benefício dela, pelo fato dela ser jovem, ela tem 57 anos, então ela ainda é uma pessoa jovem, ela teria um fator previdenciário de 0,75 aproximadamente. Ou seja, ela teria uma perda da sua média de 25%. Isso resultaria em um benefício de R$ 2.570. Então, aqui, o que a gente tinha em um primeiro momento, uma diferença de R$ 300, agora a gente passa a ter uma diferença de mais de R$ 900. Então, é muito considerável. Se R$ 9,00 por mês até os seus 80 anos já seria um valor que daria uma diferença, ainda que pequena, imagina mais de 900. E tudo isso por quê? Pela análise da regra que é mais favorável para o caso. Independente do fato dessa segurada ter os requisitos completos para uma aposentadoria integral, ela também fecha o requisito das outras. E entender que no caso dela, essa é a melhor regra é essencial para que quando ela vai e faça o seu pedido de aposentadoria, ela não seja prejudicada com alguma outra regra sendo concedida com um valor menor.
Então, assim, R$ 900 de diferença é muita coisa, pessoal. Se a gente olha o valor que a pessoa vai receber ao longo do ano, toda a questão, às vezes, de gastos familiar que tem, muitas pessoas acabam tendo a aposentadoria como a única renda, por já estar num momento em que quer descansar um pouco mais, já não quer mais ter aquela rotina de trabalho tão intensa. Então, isso tem que ser levado em conta, ok? Agora, vou mostrar outro exemplo para vocês, só que agora de um segurado homem. Então, aqui, deixa eu abrir, olha só. Aqui a gente tem um segurado que teria hoje 61 anos de idade e que ele tem ao todo 40 anos de contribuição. Um pouquinho mais, 40 anos e 3 meses. Ou seja, é um segurado que já muito jovem começou a trabalhar e não teve muitas lacunas no meio da vida, né? O que são essas lacunas? São períodos sem contribuição. Porque se a gente pensa num período ininterrupto, né, sem ter pausas nos vínculos, digamos que ele teria começado aos seus 21 anos e trabalhou sem parar. Mas claro que sempre vai ter uma diferença de pelo menos alguns dias entre uma saída e a entrada em uma nova empresa ou uma nova filiação, como individual ou como facultativo. Então, no caso desse segurado, ele teria 40 anos de contribuição. Ah, peraí. Então, se ele teria 40 anos, significa que ele teria um coeficiente de 100%, né? Afinal, ele tem 20 anos a mais do que os 20 que são exigidos e a gente chega num coeficiente de 100. Ah, então aqui o valor da aposentadoria no pedágio de 100% vai ser igual a todos os outros? Vamos ver o que acontece na hora da gente calcular esse benefício. Olha só, esse segurado ele teria direito a 5 regras de aposentadoria. Quais são elas? Pedágio de 100%, pedágio de 50%, aposentadoria por pontos e por tempo de contribuição antes da reforma e aposentadoria por pontos pela regra de transição. Se a gente vai olhar a média, então, de média, esse segurado teria R$ 4.000. Só que ele tem 40 anos de contribuição. Então, ele tem 5 a mais do mínimo exigido, que seria os 35 anos. Possivelmente, ele tenha salários que possam ser descartados. E se a gente vem aqui para fazer o cálculo, olha a diferença. A partir do momento em que descarta 63 salários, o valor de benefício dele previsto sobe de 4.004 para 4.720,64 centavos. Então, aqui a gente já teria uma inversão até mesmo da média dele, porque está excluindo valores mais baixos. Isso vai impactar na hora de fazer o cálculo de média desse segurado. Agora, então a gente tem que o pedágio de 100% seria 4.700. Se a gente vem para a regra, vamos, na verdade, para as regras anteriores à reforma, que geralmente as pessoas acreditam ainda que elas podem trazer um valor maior. Então, olha só, há por tempo de contribuição diferença de mais de R$ 1.000. Seria um benefício de R$ 3.696. Por quê? Esse fator previdenciário fica congelado lá na data da reforma da Previdência. Então, só é levado em consideração até 13 de novembro de 2019. Então, congela o fator e, inclusive, não consideram os salários de contribuição que foram posteriores à data da reforma da Previdência. Então, certamente nessa regra seria impactado o cálculo, porque tiveram várias contribuições, a gente está falando aí de praticamente 2 anos que não entrariam no cálculo. E se são 2 anos com bons salários, com certeza isso impacta na hora de calcular o valor do benefício. Se a gente vai ver a aposentadoria por pontos, também, 4.199. Não é um valor de aposentadoria ruim, mas se a gente tem outra que tem uma previsão de 4.700, lógico que a de 4.700 é mais vantajosa. Agora nós temos também o pedágio de 50% e a regra de transição dos pontos. E aqui nós temos a possibilidade de descartar salários. Novamente, a gente tem tempo excedente ao tempo mínimo. Então, se a gente vem na regra do pedágio de 50%, quando a gente calcula o melhor benefício, olha só,
De 3.984, a gente passa para 4.047. Então, descartariam 61 salários, mas não seria vantajoso para esse segurado, né? Novamente, ele tem um benefício previsto de 4.700. E se a gente vem na regra de transição dos pontos, quando a gente faz o descarte, a gente passaria de 4.004 para 4.184. Então, veja só, aqui o segurado tem 40 anos de contribuição, ou seja, ele tem o tempo necessário para ter um coeficiente de 100%, que seria, tecnicamente, o coeficiente também da regra do pedágio de 100%. A gente não aplica, mas como 100% significa que vai ser a média integral, é a mesma forma de cálculo que seria para a aposentadoria do pedágio de 100%. Porém, na do pedágio, a gente consegue descartar mais salários e aí a gente tem esse aumento expressivo. Então, olha só, a gente tá falando aqui de uma variação de R$ 1.100 aproximadamente entre essas 5 regras de aposentadoria. Então, vocês estão vendo como é tão importante e necessário ter essa análise, ter esse planejamento, entender o que é mais favorável para cada caso, porque independente de ter um número X de tempo de contribuição, ter um coeficiente de tanto, tem que ser analisado tudo. Qual é o tempo de contribuição, qual é a idade, qual é o fator previdenciário, qual é a média dos salários, como foram os salários de contribuição. Tudo isso precisa ser analisado para conseguir entender qual é de fato o melhor benefício para cada segurado. Se você quiser saber como conquistar uma aposentadoria integral, a live ficou salva aqui no canal. E já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que compartilhamos por aqui. E enviem também sugestões de temas para as futuras lives, aqui ou em nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigada!